José sempre foi diferente, não apenas por ser o filho amado de Jacó, mas porque carregava nos olhos um brilho que vinha de outro lugar, como se enxergasse além do que qualquer pessoa podia ver. Sua juventude era marcada por inocência e por sonhos. Sonhos que falavam, que revelavam algo grandioso demais. Para um rapaz tão jovem, a túnica colorida que Jacó lhe deu não era apenas uma roupa, era o símbolo de um amor profundo, um amor que despertava ternura no pai, mas também uma tempestade silenciosa no coração de seus irmãos. Cada cor daquele tecido parecia gritar para eles: José é especial. E José, sem maldade alguma, compartilhava seus sonhos. O primeiro veio como uma visão: feixes de trigo no campo, o seu se erguendo alto, enquanto os de seus irmãos se curvavam diante dele. Eles ficaram furiosos. Aquilo feria o orgulho deles. Depois, um segundo sonho, ainda mais impactante: o sol, a lua e 11 estrelas se inclinando para ele. Até Jacó, o pai, que tanto o amava, ficou abalado. Mas em seu coração, ele sabia: Deus estava falando com José. Enquanto os sonhos aumentavam, o rancor dos irmãos também crescia. O clima familiar ficou pesado, até que um dia a tragédia aconteceu. José foi enviado por Jacó para encontrar seus irmãos no campo. De longe, eles o viram, sua túnica brilhando sob o sol. E ali, naquele instante, decidiram mudar o curso de sua vida para sempre. Lá vem o sonhador. Vamos nos livrar dele. A crueldade dessas palavras ecoou no deserto. José foi agarrado, sua túnica arrancada, e ele foi jogado numa cisterna fria e escura. Seus gritos, suas súplicas, tudo foi ignorado. O silêncio daquele buraco parecia anunciar o fim. Mas não era o fim, era apenas o começo. Os irmãos o venderam a mercadores por algumas moedas de prata. Para eles, um irmão valia muito pouco. Enquanto José era levado para longe, com o coração despedaçado, Jacó recebia a notícia falsa de sua morte. Ele rasgou suas vestes e chorou como quem perde metade da alma. A casa que antes ecoava risos, agora respirava luto. Mas Deus, que nunca abandona os seus, caminhava com José rumo ao Egito. Mesmo que o jovem não pudesse entender, sua dor estava sendo moldada para um propósito muito maior. No Egito, José foi comprado por Potifar, um oficial do faraó, mesmo como escravo em terra estrangeira. A presença de Deus estava com ele, e tudo o que suas mãos tocavam prosperava. Potifar percebeu isso e, impressionado com sua integridade, o colocou como administrador de toda a sua casa. José conquistou um respeito tão grande quanto sua honestidade. Mas o mal, muitas vezes, surge onde menos esperamos. A esposa de Potifar, movida por desejo, tentou seduzir José. Ele recusou com firmeza, fiel ao seu senhor e principalmente a Deus. A rejeição dela se transformou em raiva. Ela o acusou falsamente, dizendo que ele havia tentado atacá-la. Potifar, tomado pela fúria, mandou o jovem para a prisão. Prisão, uma palavra que soa como derrota. Mas para José, era apenas mais um capítulo. Mesmo na escuridão, sua luz voltou a brilhar. O carcereiro notou sua integridade e o colocou como responsável pelos outros prisioneiros. Foi ali que ele conheceu o copeiro e o padeiro do faraó, ambos atormentados por sonhos que não entendiam. José, sensível à dor deles, interpretou seus sonhos com precisão. Um seria restaurado ao seu posto, e o outro executado. Tudo aconteceu exatamente como ele disse. Antes que o copeiro saísse, José pediu: "Lembre-se de mim." Mas a vida confortável fez o copeiro esquecer. 2 anos se passaram. 2 anos de silêncio, em que José poderia ter desistido. Mas ele não desistiu. Até que um dia, o próprio faraó teve sonhos perturbadores, que nenhum sábio do reino conseguia decifrar. E foi então que o copeiro se lembrou daquele jovem hebreu na prisão. José foi chamado à presença do faraó. Ele não se apresentou como um prisioneiro, mas como alguém que sabia que Deus falava através dele. E ele falou, interpretou os sonhos. 7 anos de fartura seriam seguidos por 7 anos de uma fome devastadora. Mas José
não parou por aí. Ele propôs um plano para salvar o Egito. O faraó, impressionado com tamanha sabedoria, o nomeou governador de todo o Egito. José, que antes usava correntes, agora usava roupas nobres e um anel real. Foi a virada divina, o ponto de transformação. Os anos de fartura vieram, e sob a liderança de José, o Egito se preparou. Os celeiros transbordavam. Então, a fome chegou, assolando todas as nações ao redor. E foi essa fome que trouxe, de longe, os irmãos de José até ele. Quando chegaram para comprar alimento, eles se curvaram diante do governador do Egito, sem fazer ideia de que aquele homem era o irmão que haviam traído anos atrás. José os reconheceu no mesmo instante. Seu coração acelerou. Memórias antigas voltaram. A cisterna, os gritos, as correntes. Mas acima de tudo, veio a compaixão. Ele testou seus irmãos, não por vingança, mas para ver se haviam mudado. E, aos poucos, ele enxergou um arrependimento sincero. Quando viu Benjamim, seu irmão mais novo, seus olhos se encheram de lágrimas. Ele precisou sair para chorar, pois a emoção transbordava. Até que chegou o momento da verdade. José pediu que todos os egípcios saíssem. Seus irmãos ficaram inquietos, sem entender nada. Então ele começou a chorar, um choro tão profundo que ecoou pelo salão, e disse: "Eu sou José, vosso irmão." O espanto tomou conta deles. O medo, a culpa, a vergonha, mas José deu um passo à frente, abriu os braços e ofereceu algo que poucos teriam coragem. "Perdão, não tenham medo", disse ele. "Deus me enviou antes de vocês para preservar vidas." A família se reuniu novamente. Jacó, ao saber que seu filho José estava vivo, sentiu seu espírito reviver. O reencontro entre pai e filho foi marcado por lágrimas, e um amor que nem o tempo nem a dor conseguiram apagar. A família de Israel prosperou no Egito, sob o cuidado de José. A história de José não é apenas sobre sofrimento ou vitória. É sobre uma fé inabalável, sobre o perdão que cura feridas antigas e a certeza de que Deus é capaz de transformar o maior dos males no maior dos bens. É uma história que atravessa séculos porque fala diretamente ao nosso coração. Obrigado por assistir. Se essa mensagem tocou você, se inscreva no canal e compartilhe essa história de esperança. Até a próxima!